Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se esse é o primeiro vídeo seu aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. E hoje a gente vai conversar sobre o cara mais casca-grossa do mundo. A gente vai conversar sobre um livro que eu acho sensacional, que mudou muito a minha maneira de ver muitas coisas na vida. A gente vai conversar sobre o Can't Hurt Me, do David Goggins. Mas antes de conversar propriamente sobre o livro, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, curtisse o vídeo, deixasse o seu comentário, compartilhasse com seus amigos, porque isso vai me ajudar muito, muito. Can't Hurt Me conta a história de David Goggins. Para falar sobre a história de David Goggins, a gente precisa falar um pouco de quem foi o pai de David Goggins, Trannis Goggins. O pai dele era uma subcelebridade, assim podemos dizer, né? Era um empresário de muito sucesso em Buffalo. Ele tinha um negócio chamado Skateland e ele era muito dedicado a esse negócio. Esse negócio era, até certo ponto, muito próspero. Ele era frequentado por celebridades, jogadores da Liga Americana de Futebol, era muito bem conceituado. Então, por causa desse negócio, e de um negócio frequentado por celebridades, o pai do David acabou sendo também uma celebridade. Então, o David não conheceu a pobreza em sua primeira infância, o que era algo muito comum para qualquer criança negra nos Estados Unidos na época em que David era uma criança. Todo mundo conhecia o pai do David como aquele cara legal, aquele cara gente fina, que conversa com todo mundo, que faz amizade com todo mundo. Então o David ia para lá, eles tinham um negócio, ele abria às 7 da noite, começava às 7 da noite, o David trabalhava de 7 às 10, tirando chiclete da pista, escolhendo os skates, entregando os skates para os meninos, enfim. Depois eles iam para o escritório, para meio que dormir no escritório, enquanto a mãe deles continuava trabalhando por lá. E depois disso eles iam para casa. Então o David tinha muito problema com sono na escola. O David raramente conseguia ir para a escola, e quando ele ia, ele tinha muito problema com sono. Ele acabava pegando no sono durante as aulas. E por causa disso ele teve um problema muito grande de aprendizado. Durante a sua vida inteira ele não conseguiu ter um bom aprendizado assim na vida, não conseguiu lidar bem com os estudos. E ele teve um outro problema, que era esse pai que era um herói para todo mundo, que era famoso com as pessoas, que tinha um negócio, que era o cara super gente boa com todo mundo. Quando ele fechava a porta de casa, a família dele sabia quem ele era. E ele não era esse cara super gente boa. Ele era um cara muito agressivo, que por causa de nada batia no David ou na mãe ou no irmão o tempo inteiro sem motivos aparentes. Então a primeira infância do David é marcada por essa violência parental, tanto contra ele quanto contra os irmãos. Ele lembra que aos 6 anos de idade o pai dele agrediu a mãe, arrastou a mãe escada abaixo pelos cabelos. Então ele tem essas lembranças de muitas agressões físicas, tanto a ele quanto ao seu irmão. Então acontece que depois de várias vezes sendo agredida, a mãe dele resolve tomar coragem e fugir do pai. Ela foge do pai, vai morar numa cidadezinha pequena, bem interior, é até chamada Brasil a cidade, no Indiana. E acontece que eles estavam no auge do preconceito racial, da revolta racial nos Estados Unidos naquela época. Muitos negros estavam sendo mortos a troco de nada. Não que hoje não estejam, mas naquela época nos Estados Unidos estava bem aflorado. E acontece que eles estavam numa cidade de 10 mil habitantes, em que apenas cerca de 10 famílias eram famílias negras. Então aí o David conheceu o racismo.
As pessoas faziam bullying com ele na escola, as pessoas humilhavam na escola, tanto por ser negro, tanto pela dificuldade que ele tinha de aprendizado, e até o dia que ele começou a receber ameaças de morte. Foram escrever no caderno dele: seu negro, eu vou te matar, e coisas desse tipo. E ele então foi crescendo bastante traumatizado com tudo que acontecia na vida dele. A mãe dele acabou se relacionando com um outro cara, e esse cara era muito bom, uma pessoa muito boa, e quando a mãe dele ia casar com esse outro cara acabou sendo assassinado na frente de casa, assim, uma tragédia. Então a infância dele é marcada por essas tragédias atrás de tragédias. Então David passa toda a sua adolescência, toda a sua vida escolar colando. Ele não conseguia fazer as provas, ele não conseguia aprender nada, e ele acabou se tornando malandro e colando nas provas porque era mais fácil para passar. David era já mais crescido, ele sempre foi muito fã do avô. E o avô era das Forças Armadas e ele tinha um sonho de ser paraquedista da aeronáutica. Então o David fez a prova, ele precisava fazer uma prova para a aeronáutica e eram 99 questões, ele precisava acertar 50. Da primeira vez ele acertou 20, porque era uma prova com várias opções de prova, né? E as pessoas que estavam ao lado dele tinham provas diferentes. Uma tinha a prova A, outra tinha a prova C, e ele tinha a prova B, e ele não conseguia colar. Na segunda tentativa, ele acabou tirando 18, quer dizer, uma nota ainda pior do que da primeira vez. Então, mesmo sendo muito pobres, de alguma maneira a mãe do David conseguiu juntar um dinheiro e pagar um professor, um tutor, para que ele treinasse especificamente para esse exame. Ele tinha 6 meses para fazer esse exame, então ele começou a ralar, estudar, estudou muito e conseguiu passar nesse exame. Mas ainda tinham muitos exames físicos. Então o David precisava passar por uma série de provas dentro d'água, e ele tinha medo de água. Então ele foi passando por todas essas provas de água, e ele passou por 6 semanas de treinamento. Durante essas 6 semanas de treinamento, aconteceu que ele fez um exame de sangue e foi detectada uma espécie rara de anemia no sangue dele. Então ele recebeu um atestado médico e foi afastado dos treinamentos por 1 semana. Ele ficou com aquela coisa: eu já fracassei em tanta coisa na minha vida, eu não queria fracassar com isso agora. Eu vou voltar para o treinamento, faltam só 3 semanas, então eu vou concluir esse treinamento e vou conseguir passar. E quando ele foi conversar com o responsável pelo treinamento, o cara falou com ele: não, você precisa voltar do início, você precisa fazer o treinamento todo de novo. Então ele inventou uma desculpa, falou: não, essa coisa da anemia está mexendo muito com a minha cabeça, melhor deixar isso para lá, e acabou desistindo de realizar esse sonho de entrar nas Forças Armadas. Após passar por isso tudo, David seguiu o caminho normal de um jovem pobre, negro e com poucos estudos. Foi condenado a trabalhar em subempregos com salários muito ruins, e dos 18 aos 22 anos, David engordou 58 quilos. Então ele estava vivendo a vida onde ele achava tudo muito confortável. Ele comia bastante, engordou bastante, ele até malhava, mas não fazia nada além de malhar, não fazia nenhum exercício aeróbico e comia além da conta. Então ele se viu engordando 58 quilos. Um certo dia, David chegou em casa, ligou a TV, foi tomar banho, e enquanto ele estava na TV, ele escutou que começaria uma programação na Discovery a respeito de uma classe que estava se preparando para ser SEAL da Marinha Americana. Ia passar um documentário a respeito disso, e ele ficou atraído por aquele documentário e sentou para ver um pouco. Ele conta que ele ficou de toalha sentado no sofá e simplesmente não conseguiu parar de assistir essa programação.
E ele ficou intrigado com aquela coisa e ficou pensando, cara, isso é pra mim, eu queria isso. Eu queria essa vida. E passou a meditar na vida de conforto que ele tinha. Cara, eu preciso me olhar no espelho, eu preciso melhorar, eu preciso me tratar melhor, preciso emagrecer. E ali ele começou a se confrontar. Ele chegou à conclusão de que ele era tudo aquilo que as pessoas sempre falaram que ele seria, um fracassado. Desde a mais tenra infância, desde que ele abandonou o pai, né? Porque o pai ofereceria para ele chances de ser bem-sucedido, as pessoas sempre olhavam para ele e falavam, é um menino burro, é um menino que não vai chegar a lugar nenhum, que não vai ser nada na vida. Então ele olhou para ele, viu que ele era esse cara e decidiu que não queria isso. E após ver o documentário, o David pensou, eu quero passar por esse treinamento, eu quero ser um SEAL da Marinha. Então ele começou a ligar para os recrutas. E ligava para os recrutas, falava, eu queria participar do processo e tal, e as pessoas falavam, tem uma altura mínima e um peso máximo. Qual a tua altura? Eu tenho tal altura. Qual o seu peso? Aí quando ele falava o peso, as pessoas sempre desligavam. Cara, procura outra pessoa aí, vai. Você tá desperdiçando seu tempo. Até que ele achou um cara que falou com ele, cara, vem aqui, vamos conversar pessoalmente. Ele foi conversar com esse cara pessoalmente, o cara mediu ele tinha 1,85 m, colocou ele na balança e ele tinha 134 quilos. E o cara falou pro David assim, olha só, você tem um pouco menos de 3 meses para perder 46 quilos se você quiser entrar no programa. Se você quiser entrar para começar o treinamento, para ver se você vai passar pelo treinamento para se tornar um SEAL. Aí o David falou, esquece isso, cara. Não tem como perder esse tanto de peso nesse tempo. Então ele abandonou. No outro dia ele foi trabalhar, ele trabalhava numa dedetizadora, mas ele morria de medo de baratas, ele tinha pavor de baratas. E no lugar que ele foi trabalhar tinha um ninho muito grande de baratas. E essas baratas começaram a voar em cima dele e ele ficou meio desesperado no momento. E ele falou, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Não é assim que a minha vida vai ser, a minha vida não vai terminar assim. Eu não vou ficar trabalhando nesse tipo de emprego o resto da minha vida. Eu vou lá, eu vou me inscrever e vou passar nesse processo. Então, a partir daí, ele foi para casa, pegou um tênis de corrida e falou, vou dar uma corrida e vou começar a emagrecer. E ele fala que correu cerca de 200 metros, 300 metros, e o tornozelo dele começou doendo. Aí ele foi numa loja que tinha um milkshake do outro lado da rua, comprou um milkshake e falou, vou voltar para casa, meu tornozelo tá doendo, outra hora eu começo a fazer os exercícios. E quando ele chegou em casa, ele falou, não, cara, eu preciso começar isso agora. E voltou para a rua, começou a correr de novo, e o tornozelo começou a doer de novo, ele continuou correndo, e depois que o corpo aqueceu, ele já não sentia mais dor. Ele passou por todo esse processo, em menos de 3 meses ele perdeu os 46 quilos. Dentro do processo para se tornar SEAL na Marinha, tem o que eles chamam de semana infernal, que é uma semana onde eles dormem cerca de 3 a 4 horas no máximo por dia e tem uma carga de exercícios exagerada, muito exagerada. O David passou por essa semana infernal 3 vezes. 2 vezes dentro de um próprio ano. Porque ele acabou, nas primeiras 2, ele acabou se machucando, tendo lesões sérias e teve licença médica para não terminar o treinamento. Na terceira falaram com ele, é a sua última chance. E ele se formou e se tornou um SEAL da Marinha, serviu no Iraque, foi segurança do primeiro-ministro no Iraque e não parou por aí. Ele foi o primeiro homem a completar os treinamentos mais pesados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica americana. Ele bateu o recorde mundial de exercícios em barra fixa
em 24 horas. Ele correu 8 corridas de pelo menos 100 milhas em 8 semanas consecutivas. Ele correu o equivalente a 267 maratonas em um ano. Ele se tornou um competidor de ultramaratonas, se tornou um competidor de Ironman e se tornou o que muitos chamam o cara mais casca-grossa do mundo. Se tornou o cara que é o rei da falta de desculpa. Ele nunca dá desculpa, ele sempre treina, ele sempre faz o que tem que ser feito. Então o livro dele é dividido em capítulos que contam pedaços da história dele e as lições que essas histórias que ele passou na vida dele nos ensinam para como viver melhor a nossa vida. No capítulo 1 ele fala: eu deveria ser uma estatística, eu deveria ser apenas mais um na estatística. Ele tinha pai abusador, ele sofreu bullying, sofreu racismo, ele foi perseguido, ele tinha dificuldade de aprendizado, ele teve fobia social enquanto jovem na escola. Ele tinha tudo para se tornar apenas estatística, ele tinha tudo para viver, entre aspas, uma vida de merda, não seguir atrás dos seus sonhos, das suas realizações. Ele resolveu encontrar força em todas as situações negativas da vida e transformar isso em combustível para a realização dos seus sonhos, dos seus desejos. O segundo capítulo diz que a verdade dói. Quando você percebe que está fazendo menos do que poderia e deveria para melhorar a sua vida, para chegar nos objetivos que você quer, quando você olha para você olha no espelho e você não tem o corpo que você queria ter, mas você sabe que o corpo não está lá, porque você não faz nada, isso dói. Esse é um momento em que você tem que olhar para você e ser o mais sincero possível. Admitir que essa culpa é sua e que só você pode tirar você mesmo desse buraco onde você mesmo se meteu. Capítulo 3 fala da tarefa impossível. Ele olha para si mesmo e pensa: não tem possibilidade de eu conseguir perder 46 quilos em menos de 3 meses. Depois ele olha para si mesmo e fala: eu vou fazer isso. Ou pelo menos eu vou tentar isso. E ele consegue. Então, muitas vezes a gente olha para a tarefa e a gente classifica a tarefa como impossível e muitas vezes ela nem é impossível. A gente é que nem quer ter o esforço de tentar. Então ele diz que a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para essas tarefas, para essas metas que a gente acha que são muito grandes e encará-las como um desafio e partir para cima e realizar essas tarefas. O quarto capítulo é Tomando Almas. E é quando você começa a se envolver muito com os dramas da vida, aquela reclamação constante: tudo tá ruim, nada dá certo para mim, ó vida, ó céus, tudo acontece comigo. Você tem que saber que as coisas acontecem na vida, a vida não é justa. Então, você precisa estar preparado para dominar mentalmente as coisas. Tudo na vida é um jogo mental. Então você precisa estar preparado para dominar mentalmente qualquer situação em que você se envolva. Então saiba por que você está fazendo aquela atividade. O que te motiva a fazer aquilo. E muito provavelmente você vai lidar melhor com a situação. Você vai conseguir lutar melhor em cada situação. O quinto capítulo fala sobre uma mente armada, que é a ideia de que se você vai para a academia e começa a levantar muito peso, a tendência é que você crie calo nas mãos. E ele diz que da mesma maneira que você cria calo no corpo, você cria força no corpo, você cria também calo na sua mente. Quanto mais você faz as coisas que você precisa fazer, ainda que você não queira fazer, mais calejada a sua mente está. E mais fácil para você vai ser passar por qualquer tipo de desafio. O sexto capítulo fala que não é a respeito de um troféu,
não é a respeito do prêmio que você está fazendo, não é só por causa do prêmio, mas é por causa da jornada. A jornada vai te fazer melhor. Se você pensa só no prêmio, a chance de você fracassar é muito maior. Se você constrói uma jornada, se você constrói uma rotina vencedora, a chance de você conquistar aquilo que você deseja é muito maior. O capítulo 7 fala a respeito da coisa mais poderosa, a ferramenta mais importante, mais poderosa que a gente tem, que é a nossa mente. A nossa mente ela tem o poder de dominar a gente, ou a gente pode ter o poder de dominar a nossa mente. A nossa mente sempre trabalha em busca do conforto. O objetivo da nossa mente é tornar a nossa vida confortável. E a gente domina a nossa mente fazendo coisas que para a nossa mente são desconfortáveis. O 8º capítulo fala que talento não é necessário. O David sempre fala que ele não é o melhor em nada, ele não é bem dotado, né, de talentos naturais. Ele apenas consegue se manter focado por muito tempo. Se ele decide fazer algo, ele decidiu fazer algo e vai fazer. Se ele disse a si mesmo que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer essa coisa. O 9º capítulo é incomum no meio dos incomuns. Beleza, ele virou CEO, ele passou por todos os treinamentos, mas quando ele entrou lá, todas essas pessoas que estavam do lado dele, servindo no Iraque ou fazendo qualquer outra coisa depois de terem retornado do campo, todas essas pessoas passaram pelo mesmo treinamento que ele. Então, aí ele começou a pensar como que eu posso me destacar no meio desses caras que também são muito bons. Então, a mente dele estava sempre pensando em melhorar meu rendimento e me tornar o melhor, mesmo que eu esteja em meio aos melhores. O 10º capítulo fala do poder da falha. Essa é uma mensagem muito, muito importante no livro do David, é uma mensagem muito importante no livro de qualquer CEO da Marinha. Responsabilidade extrema, arrume sua cama, qualquer livro que você pegar esses caras que tiveram alguma coisa militar, eles vão falar muito sobre isso. Assim, acho que qualquer pessoa que tenha conquistado alguma coisa grande na vida, ela vai falar sobre a importância das falhas, sobre a importância de você se manter tentando, ainda que você falhe, e tentando até conseguir, até o sucesso. Ninguém consegue sucesso de primeira, ninguém consegue chegar ao seu objetivo de primeira, a não ser que o seu objetivo seja muito pequeno. Se você tem um objetivo muito pequeno, a sua vida vai ser confortável, mas e você vai realizá-lo. Agora, se você quer algo diferente para a sua vida, muito provavelmente você vai precisar atravessar o deserto das falhas e aprender com cada uma delas. Então é importante o processo de entender a falha como um aprendizado. O capítulo 11 fala "e se?", que é a ideia de que a gente geralmente começa o nosso projeto pensando que as coisas são demais para nós e que a gente nunca conseguiria realizar aquilo. Então ele nos convida a pensar a ideia de e se eu conseguir? E se isso for para mim? E se eu fizer isso? E se eu conseguir realizar? Então, e mentalizar aquilo, visualizar aquilo como se você tivesse já conquistado. Tudo na vida é um jogo mental. Então, se você tem a confiança e domina suas ferramentas mentais, você tem muito mais chance de conseguir com que as coisas que você planeja para você deem realmente certo. Então, as ideias principais do livro são assim: não pare quando você estiver cansado. Pare quando o serviço estiver feito, quando você tiver terminado de fazer o que você precisa fazer. E a ideia é de que só o sofrimento te faz subir um nível, um degrau como pessoa. O sofrimento no sentido assim, só você fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas que você não quer fazer. Se a sua ideia é ter um corpo melhor, se a sua ideia é perder peso, se a sua ideia é ficar sarado,
Você precisa ir para academia, você precisa fazer um aeróbico, você precisa se alimentar melhor. Então, faça o que precisa ser feito, ainda que você não queira fazer. Ainda que você acorde com preguiça, que naquele dia que você não quer ir, você não está tão bem, vá. Vá e faça. Porque é só fazendo aquilo que você precisa fazer, mas algumas vezes não quer fazer, que você consegue finalmente chegar aonde você deseja. Então, esse é um livro que me marcou demais. Infelizmente, a gente ainda não tem tradução para português. Eu li em inglês, li no Kindle, mas é um livro sensacional, uma história de vida fantástica e que te faz encarar a vida de uma maneira diferente. Te faz olhar a vida, olhar as possibilidades da vida de uma maneira diferente. Encarar até o próprio sofrimento de uma maneira diferente. É um livro que, apesar de ser em inglês, tem uma linguagem muito simples, então todo mundo consegue ler tranquilamente. E é um livro que, se você está pensando assim, acho que eu preciso de motivação, eu preciso mudar minha vida, eu preciso ter a disciplina para fazer as coisas que eu quero fazer. Então é a ideia de que o sucesso ele vem através de um mindset, uma configuração mental, através de uma mudança de pensamento que faz com que você mude de ação. Você muda a sua rotina porque você tem a mente transformada, você passou a pensar diferente, você se transformou numa pessoa diferente. Então é isso, a nossa conversa sobre Can't Hurt Me fica por aqui. Se você gostou do livro, se você tem vontade de ler, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Isso vai ser muito, muito, muito importante para mim. Por hoje é só. Nos vemos. Abraço.